O Fundo Monetário Internacional divulgou hoje um relatório que prevê crescimento da economia mundial e queda da inflação. Pela primeira vez, o órgão estimou queda no PIB brasileiro para este ano, após as enchentes no Rio Grande do Sul e progresso em 2025. A previsão de crescimento da economia brasileira para este ano baixou de 2,2% para 2,1%. Segundo o relatório do FMI divulgado nesta terça, a possível queda do PIB reflete o impacto a curto prazo das inundações no Rio Grande do Sul. O primeiro órgão que fala de forma clara conseguiu de alguma forma estimar qual é o impacto na justificativa dele de revisão para baixo. Se a gente observar que, por exemplo, na última década, o Brasil cresceu na média anual 0,6, a gente está falando que uma mudança de 0,1 ponto percentual na estimativa de crescimento é um impacto bastante relativo. A tragédia no Sul deve impactar a economia também no ano que vem, mas de modo positivo. Os efeitos da reconstrução do Estado após as enchentes aumentaram a estimativa de crescimento do PIB do Brasil de 2,1% para 2,4% em 2025. No final das contas, aquilo que a gente vai deixar de gerar de crescimento esse ano vai ser recompensado em 2025 na visão do FMI. Ao revisar o relatório divulgado em abril, o Fundo Monetário Internacional manteve a previsão de crescimento da economia mundial este ano em 3,2% e aumentou a estimativa para o ano que vem para 3,3%. Mas o FMI alertou para o que chama de riscos ascendentes para a inflação, diante das tensões comerciais e do aumento da incerteza política. O relatório aponta que a alta dos preços no setor de serviços atrasa o processo de desinflação. Destaca também o crescimento dos salários acima da inflação em alguns países, que deve afetar a política fiscal, já pressionada pela incapacidade de se controlar gastos ou aumentar impostos. Segundo o economista-chefe e diretor do Departamento de Pesquisa do FMI, apesar de algumas boas notícias, ainda há pedras no caminho. Ele lembra que o corte de juros nos Estados Unidos está demorando mais que o previsto. Este cenário pressiona as moedas, o fluxo de capital e esta pressão atinge os países emergentes, disse o diretor. Ele acredita, entrando na área de economia, que todas as medidas realizadas até agora pelos bancos centrais foram muito acertadas para controlar a inflação e trazer essa inflação para o nível mais convergindo ela para o nível que é o desejável, que é uma inflação nos países desenvolvidos de 2% ao ano. Inclusive no Brasil, a gente deve ter essa inflação um pouco mais alta, obviamente, porque a nossa meta ela prevê de 3 a 4,5%, no Brasil devemos ter uma inflação de 4%.